A defesa oral de Bolsonaro foi realizada com a participação de 2 advogados, o doutor Celso Vilardi, que tomou a maior parte do tempo, e o doutor Paulo da Cunha Bueno. Cerca de 25 minutos da sustentação do doutor Vilardi foi baseada em questões processuais, principalmente no que se refere à delação de Mauro Cid. Essa escolha da defesa, pela dedicação de um bom tempo à análise da delação, diz muito sobre como os advogados enfrentam a acusação contra Bolsonaro. A lógica do processo penal é diferente da lógica do processo civil. No processo civil, como é uma pessoa particular que aciona a justiça por meio de um advogado, é essa pessoa a autora da ação e é ela quem vai ter que provar tudo o que alega contra o réu. O réu, que está do outro lado, vai buscar provas ainda mais efetivas para combater aquilo que o autor da ação apresentou. E a parte processual que melhor comprovar a sua tese é a que ganha, a ação civil. No processo penal, é o Ministério Público que acusa uma pessoa. Então é ele quem deve comprovar que os fatos são verdadeiros. E o réu, ao contrário do processo civil, até poderia, mas não tem o dever de comprovar que não praticou determinado crime. Isso acontece por 2 motivos principais. O primeiro motivo é muito lógico. Não é possível comprovar algo que você não fez. Se não se faz algo, esse algo não existe. Então, é impossível comprovar a inexistência de uma ação. E o segundo motivo é que o Estado, através do Ministério Público, é que tem que ter a responsabilidade de comprovar o que alega. E o réu pode se defender de todas as formas legais, até mesmo ficar em silêncio. E se no silêncio dele o Ministério Público não conseguir comprovar a sua atuação no crime, então o réu é necessariamente absolvido, ainda que não tenha feito nada para se defender. Diferente do processo civil, em que se o réu nada fizer, se não contestar as provas do autor da ação, é bem provável que a decisão final seja favorável ao autor dessa ação. Isso acontece principalmente porque as consequências do processo penal são muito mais graves. Envolve um direito valioso, que é a liberdade. Portanto, se o réu entender que falar alguma coisa pode complicar a sua vida, ele pode escolher não falar nada. O que a defesa de Bolsonaro fez na sustentação oral foi principalmente atacar a delação de Mauro Cid, porque os advogados parecem compreender, mesmo neste momento processual, que a delação é essencial para o processo. Quando eles optam por focar na delação, o que os advogados gostariam é que ela desaparecesse do processo, imaginando que se isso acontecesse, as provas também desapareceriam, deixariam de valer. Ou seja, eles entendem que as provas existem, mas que dependem da delação de Mauro Cid. Se a delação fosse anulada, as provas também seriam, na lógica que eles estabeleceram para a defesa. Você consegue entender que quando eles fazem isto, atacam a delação, eles já estão dizendo que há provas dos crimes pelos quais Bolsonaro foi acusado? E entende também que se essas provas não existissem ou não fossem fortes o suficiente para condená-lo, eles talvez focariam menos na delação e mais na tentativa de desclassificar as provas. Num processo criminal, o que não se diz também tem valor. Aquilo em que a defesa não se debruça pode até ter mais valor do que as questões nas quais ela mais se dedica, justamente para desviar o foco do que é mais importante para condenar o seu cliente e tentar colocar luz naquilo que pode ser anulado e derrubar todo o processo. No meu entendimento pessoal, profissional, as sustentações que foram brilhantes, feitas por advogados super competentes, dizem mais sobre o que silenciaram do que sobre o que verbalizaram. Ou seja, teve defesa, teve sustentação oral, mas houve pouca dedicação ou quase um silêncio para desconstituir as provas. Não um silêncio total, mas a dedicação de menos tempo a respeito delas. Numa defesa, tenta-se de tudo dentro da legalidade para conseguir livrar o réu de uma possível punição. Mas é muito difícil desfazer a importância que as provas físicas têm. Nas sustentações dos advogados de Bolsonaro, na parte que se referiu às provas, eles se detiveram bastante ao que dizem os artigos dos crimes nas leis, que chamamos de tipos penais. E eles quiseram transmitir a interpretação de que os fatos que estão sendo processados não se encaixariam ao texto desses artigos, principalmente no que se refere à violência ou grave ameaça.
Veja bem, o artigo da tentativa de golpe, por exemplo, diz assim: tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Os advogados quiseram dizer que os atos ali no processo, como lives, reuniões, encontros com embaixadores, não tinham nenhum tipo de violência ou grave ameaça. Mas a tentativa de golpe é um procedimento complexo que não envolve apenas um ato ou uma pessoa, como é, por exemplo, dar um tiro para matar alguém. A tentativa de golpe depende de vários fatores, e reuniões e lives são alguns dos atos que fazem parte dela. E todo o contexto da tentativa conta com as reuniões, as lives, os discursos, mas também conta com várias ações de ameaça e violência, como as praticadas pelos apoiadores de Bolsonaro no dia da diplomação do Lula, em que depredaram a sede da PF e incendiaram vários veículos. Os ataques aos três poderes no dia 8 de janeiro, a ameaça de captura e assassinato do ministro Alexandre de Moraes, o planejamento para assassinar Lula e Alckmin, a tentativa de explodir uma bomba letal no aeroporto de Brasília. Tudo isto são atos da tentativa de golpe, tanto quanto cada palavra proferida por Bolsonaro no sentido de estimular as pessoas a se rebelarem contra o resultado das urnas. Por isso, entendo que foi uma defesa muito forte, que teve toda a liberdade legal e constitucional garantida, mas que, no meu entender, não consegue livrar o réu de uma punição. Pois, por mais satisfatória que tenha sido, não consegue desmontar as provas que estão espalhadas no processo.